Oi, pessoal. A outra vez a gente falou de Gênesis capítulo 1, versículo 20. A outra vez a gente falando de Gênesis capítulo 1, versículo 20. A gente falou que quando Deus criou os céus e a terra, ele colocou o coração dele ali. E eu falei que quando Deus fez a Gênesis de todas as coisas, ele colocou o coração dele. Hoje, primeiramente, vamos ler a Bíblia. Capítulo 1, versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele não criou só os céus e a terra. Mas antes de Deus criar os céus e a terra, dentro do coração de Deus, a gente já estava. Com certeza, naquele tempo a gente ainda não tinha nascido. Mas o livro de Efésios fala que a gente já foi escolhido antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, a gente já estava dentro de Jesus Cristo, dentro do coração de Deus. Então, Jesus Cristo nasceu nessa terra há mais de 2000 anos atrás. Mas a gente pode ver que Jesus já existiu antes da criação. Então, esse Deus que vestiu o corpo de um homem e veio para essa terra, esse Jesus nasceu há 2000 anos atrás. E está escrito na Bíblia que esse Jesus foi aquele que nos criou. Então, quando Deus criou os céus e a terra, Ele não simplesmente criou sem pensar. Antes de Deus criar os céus e a terra, dentro do coração de Deus tinha Jesus Cristo. E dentro de Jesus Cristo, nós já existíamos. Aquilo que está dentro do coração de Deus apareceu através da sua criação. O músico expressa o seu coração através da música. O poeta, ele expressa o seu coração através de um poema. Um desenhista, um artista, ele expressa seu coração através do desenho. Porque Deus não é um artista, ou um músico, ou nenhum poeta, mas Ele expressou o coração dele através da criação. No quarto dia, Deus criou a lua, o sol e as estrelas. E no quinto dia, Deus criou os enxames de seres viventes que voam sobre as aves que sobram a terra e também Ele criou os peixes. Então, vocês sabem que todos os números na Bíblia têm significado. O número 4 da Bíblia representa aflição. Sempre que aparece aflição, apareceu o número 4. Está escrito que Jesus Cristo, ele jejuou por 40 dias no deserto. Por 40 anos, o povo de Israel sofreu no deserto. Então, sempre que tem aflição, Deus, ele escreveu o número 4. Então, número 5. Então, quando Deus mostra a sua graça, Ele escreve o número 5. Então, o que é graça? É aquilo que você ganha de graça, sem pagar.
Então, Deus deseja dar as coisas de graça, sem salário. Então, Deus, quando expressa isso, ele expressa através do número 5. Então, no dia da Pentecostes, Deus deu o Espírito Santo de presente. Receber o Espírito Santo não foi pelo esforço, não foi pela sua oração, mas foi pela graça, de graça, sem preço. Por isso, o quinto dia aqui também representa o número da graça. Número 6 representa o ser humano. Quando Deus queria falar sobre o homem, Deus sempre expressou o número 6. O ser humano foi criado no 6º dia. O número 7 representa o número da perfeição. Por isso, todos os números têm o significado por detrás. Então, aqui fala no quinto dia, Deus. Então, o dia quinto representa a graça de Deus. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves. Então, os peixes, as aves dos céus e os peixes da água representam o quê? Representa a igreja. Outras coisas desse mundo, elas são feitas através do seu esforço. Mas a igreja não foi formada através do seu esforço. Então, não é por causa de um salário que a igreja foi formada. A igreja foi feita simplesmente pela graça de Deus. Todos nós, antes da igreja, éramos sujos pecadores. Como nós, sujos pecadores, pudemos entrar na igreja de Deus? Quando a gente lê o livro de Efésios, fala sobre a igreja. Principalmente no capítulo 2, versículo 1, está escrito: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No versículo 2 está escrito: Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes disso, está escrito que entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a nossa antiga imagem que está falando no livro de Efésios. E depois, o que está escrito? Mas nós, por natureza, filhos da ira. Mas também, sendo Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Efésios é sobre a igreja. Eles eram filhos da ira. Como que ele pôde se assentar com Jesus Cristo lá no céu? Eles tinham que ser destruídos e mortos. Mas como eles, juntamente com Cristo, puderam sentar no céu? Eles que deveriam ser destruídos e sofrer no inferno. Como? O que eles fizeram para poder sentar naquele lugar glorioso dos céus? Não é que eles fizeram alguma coisa, mas isso foi simplesmente pela graça de Deus. O Deus que é rico de misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Isso não tem como não ser um fato incrível. Aquele filho pródigo que estava comendo aqueles alfarrobas sujas do chiqueiro. Mas como? O que ele fez para poder voltar para a casa do pai, comer a melhor comida e comer o novilho cevado? Não é que ele fez alguma coisa. Não é porque ele fez bem que de ontem para hoje ele mudou. Então, a sua identidade ter sido mudado de chiqueiro para filho do pai não mudou por causa do filho, mas tudo por causa do pai. Nós que devemos receber maldição eterna e ir para o inferno, mas podemos sentar no banquete de Deus juntamente com Jesus Cristo, não é porque a gente fez alguma coisa, mas isso tudo é graça de Deus. Então, quando Jesus Cristo foi para a casa, para a porta das ovelhas, tinha ali um lugar chamado Tanque de Betesda. Nesse Tanque de Betesda, falou que tinha 5 pavilhões. Tinha 5. Ou seja, ter esses 5 portões significa que tinha a graça sendo dada. Número 5 não significa graça. Então, para poder... O número 5 foi escrito para se lembrar da graça de Deus. Por que eles fizeram 5 pavilhões? É para que eles se lembrassem da graça de Deus. Deus fez 5 pavilhões para que eles se lembrassem da graça de Deus que foi dado ali. Mas as pessoas, a maioria delas, não tinham interesse na graça. Então, está falando que um anjo vinha e mexia as águas. Tocava na água. Mas, infelizmente, esse anjo não era Jesus. Esse anjo fazia o trabalho contrário do trabalho da graça de Deus. Porque quando o anjo, ele movia a água, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, para você ser o primeiro a entrar na água quando ela fosse movida, a pessoa tem que ter poder para enxergar o que as outras pessoas não enxergavam. E tem que ter a habilidade de entrar primeiro do que as outras pessoas. Ou seja, ali não existe graça. Então, está acontecendo algo incrível no Tanque de Betesda. Então, os 5 pavilhões representam a graça. Mas ali, aquele tanque não tem nada a ver com a graça. Está falando sobre o anjo que movia a água e o primeiro que entrasse poderia ser curado. Não tem nada a ver com graça. Tem que ter sua habilidade. Então, as pessoas que dependem da sua habilidade, elas vão querer pular na água quando a água fosse movida. Mas as pessoas que não têm capacidade nem poder nenhum, as pessoas que não têm capacidade de entrar na água primeiro, onde elas estariam? Na graça. Jesus Cristo foi para o tanque de Betesda para conceder sua graça. Mas muitas pessoas, mais do que estarem do lado da graça, elas estavam mais interessadas em ser assalariadas pela sua habilidade. Quando a água era movida, se quiser ser o primeiro a entrar na água, então você não pode ter a mesma postura que as outras pessoas. Você tem que ser mais rápido que os outros. O seu ouvido tinha que ser melhor que o dos outros.
Seus olhos tinham que ser melhor do que dos outros. Você tinha que ser mais rápido do que os outros, tinha que ter um reflexo melhor do que dos outros. Então, para esses doentes, o que o anjo desejava? Para o doente, desejava com que tivesse movimentos rápidos, tivesse reflexo. Mas Deus jamais fez isso com o ser humano. Quando Deus nos premia com algo, Ele nunca nos deu algo através da nossa habilidade. Todas as coisas Deus nos deu pela sua graça. Deus nos deu tudo de graça. Mas Jesus Cristo estava ali diante dos 5 pavilhões do tanque de Betesda. Então, por um lado, existe um lugar onde você recebe as coisas pela sua habilidade, e por outro lado, porque a pessoa não tem capacidade nenhuma. Então, tem aquele lugar que, como você não tem capacidade nenhuma, você fica ali esperando para poder receber a graça. Tem aquele outro lugar do tanque. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estavam no caminho de receber graça, mas estavam no lado onde recebiam as coisas pelo seu esforço. Então, Jesus Cristo veio perto do tanque de Betesda. Então, Jesus Cristo foi para o tanque de Betesda para conceder sua graça. Mas Jesus Cristo foi conceder sua graça, mas ninguém foi até Jesus, somente o enfermo havia 38 anos. As outras pessoas todas, onde elas estavam? Elas estavam olhando para o tanque. Então, elas esperavam com que o anjo movesse a água. Então, porque elas pensavam que elas tinham que ser a primeira a entrar na água, porque elas acreditavam na sua própria habilidade, elas nem sabiam que Jesus Cristo estava ali. Jesus Cristo foi ali para conceder graça. Mas muitas pessoas estavam olhando para o anjo. Então, porque elas estavam olhando para o anjo, elas estavam dando as costas para Jesus. Então, elas estavam esperando com que a água fosse movida, então elas estavam olhando para o anjo. Então, sem descansar, elas estavam olhando para o tanque. Ou seja, elas estavam dando as suas costas para a graça. Quando Jesus Cristo foi para lá, somente uma pessoa pode receber graça. Esse foi o enfermo havia 38 anos. Jesus Cristo perguntou para ele: queres ser curado? O que o enfermo falou? Senhor, quando a água é agitada, não tem ninguém que me ponha no tanque. O que ele quer dizer falando que não tem ninguém para colocar ali no tanque? Ele sozinho não pode entrar no tanque. Mesmo que ele veja o tanque sendo agitado, quando todos estão dormindo, mesmo que eu veja sozinho a água sendo movida, eu sozinho não tenho capacidade de entrar nesse tanque. Mas se alguém me colocar nesse tanque, eu vou poder ser curado. Mas eu não tenho nem força para poder entrar sozinho nesse tanque. Realmente são pessoas que não têm nada a ver com... Ele é uma pessoa que não tinha nada a ver com o mover da água pelo anjo, mas ele estava ligado à graça de Deus. A graça vai para esse tipo de pessoas. Enquanto as outras pessoas estavam olhando para o tanque, esperando a água ser movida, mas ele não podia olhar
para a água. Mesmo que ele visse a água sendo movida, ele não somente não podia entrar no tanque, mas porque não tinha quem o colocasse ali no tanque. Ele era uma pessoa que não tinha relação nenhuma com esse homem, com esse tanque, porque ele não tinha nada a ver com ele. Então, ele não estava do lado do tanque, ele estava ali longe, perto do portão. Então, nesse mundo, tem pessoas que, assim como aquelas que estavam ao redor do tanque de Betesda, querem receber por causa do seu trabalho, do seu esforço. Mas, assim também como existia o enfermo havia 38 anos que foi abençoada por causa porque ele não podia fazer nada, ele recebeu graça. Ser abençoado por causa da sua capacidade, só quem tem habilidade pode ser. Mas você ser abençoado por causa da graça, então pode parecer que qualquer um pode receber graça, mas na verdade não é assim. Embora existissem muitas pessoas no tanque de Betesda, e Jesus não quis curar através da habilidade deles, mas por causa da graça, Deus queria curá-los através, independente da sua habilidade, Jesus Cristo queria curá-los. Mas porque eles queriam ser abençoados, não pela sua habilidade, então eles não tinham nada a ver com Jesus Cristo, aqueles que queriam ser abençoados pela sua capacidade. Mas quem é que recebe graça, independente da sua habilidade? Foi somente o enfermo de 38 anos. Por que ele pôde receber graça? Porque ele não podia fazer nada. Porque enquanto o anjo movia a água, ele não tinha poder para entrar dentro da água. O que isso representa? No quinto dia, Deus criou as aves dos céus e o peixe do mar. As aves do céu e os peixes do mar representam a igreja. Como que a igreja foi formada? A igreja foi formada simplesmente pela graça de Deus. Para você receber o perdão do pecado e se tornar parte do corpo de Cristo da igreja, não é através do seu esforço, mas sim pela graça de Deus. Mas as pessoas, elas querem ter capacidade e receber o salário da sua capacidade, não querem receber nada pela graça. Porque as pessoas pensaram que se elas fossem a primeira a entrar no tanque, elas seriam curadas. Então, sem elas saberem, elas estavam dando as suas costas para Jesus Cristo. Hoje, também, nessa terra, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no tanque de Betesda. Se eu quiser receber graça fazendo algo para Deus, essas pessoas são pessoas que estão dando as costas para a graça. O que diz no livro de Gálatas? Todos vós que querem ser justificados debaixo da lei, maldito todo aquele que... Essas pessoas descaíram da graça. As pessoas que querem ser justificadas pela lei, elas foram... assim como as pessoas que estavam no lado do tanque de Betesda. A Bíblia fala que quando o anjo vinha, então muitos lugares da Bíblia fala que quando a lei veio através do anjo. Então Gálatas capítulo 3, versículo 19, está escrito que qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Por isso, a lei veio por meio de anjos. Então, o que o anjo faz é sempre esse trabalho.
o anjo não conhece graça. Se o anjo conhecesse a graça, eu não sei se talvez os anjos que se corromperam pudessem receber graça. Mas os anjos não conhecem a graça. Mas a cada momento que os anjos foram utilizados, foi dado para enviar a lei. Então, se você quiser ir para diante de Deus através da lei, você decaiu da graça e está separado de Cristo. Porque Deus não nos abençoa por causa da obra. Porque Deus quer nos conceder a sua bênção através da graça. Não existe outro caminho senão Jesus Cristo para recebermos a graça. Então, a pessoa que quer receber bênção através do seu esforço é um caminho diferente de Jesus. Muitas pessoas oram. Muitas pessoas, elas querem cumprir os mandamentos, elas dão as suas ofertas, elas não querem cometer pecado. Se viver assim, esforçadamente, isso não é graça, isso é obra. Dessa forma, ninguém pode receber bênção e pode receber salvação. Deus somente quer nos conceder a graça. Então, para a gente receber graça diante de Deus, a gente tem que ser como a enferma velha há 38 anos que não pode fazer nada. Se eu quiser fazer algo para receber bênção, eu jamais vou poder receber graça. Estimados audientes, como vocês compreenderam essa palavra? Há alguém ainda que queira ser abençoado fazendo alguma coisa esforçadamente? Tinha muitas pessoas ao redor do tanque de Betesda, mas eles não puderam ser abençoados por causa do seu esforço. Mas aquele homem que não podia fazer nada, ele foi 38 anos, ele foi abençoado. Então, nós recebendo a salvação, entrando na igreja da graça, então a gente vai poder se tornar o corpo de Jesus Cristo, não pela nossa obra, mas sim pela graça de Deus. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves, por isso. Então, na próxima vez, eu vou continuar a falar. Até logo. Tchau.